Abílio, já tem chapa aí de montada, o vice? Não, o vice a gente ainda está numa fase de construção, tem nomes excelentes que a gente está estudando, mas para não fazer que nem outros candidatos que tem 200 vice e não tem nenhum, a gente prefere aguardar o momento certo, que é próximo das convenções partidárias. O vice sai do próprio partido ou de alguma... Pode ser, se for o caso do vice sair do próprio partido, nós temos excelentes nomes no próprio partido. Mas se vier de uma composição também, não tem problema. Abílio, quantas... até você, como pré-candidato, você também é presidente municipal do partido. Não, eu tive na transição como presidente municipal do partido. Assim que eu assumi o período de transição, a gente já repassou para o Dito Lucas, ele é o presidente municipal do partido. E na sua expectativa aí, quantas cadeiras o PL conquista na Câmara? Nós estamos com uma chapa muito forte mesmo. Como a gente não sabia se teria mais partidos junto com a gente colocou todos os melhores nomes num partido só. Então a probabilidade é que a gente deva fazer aí uns 4 vereadores com uma certa tranquilidade. E isso se dá pelo erro das demais chapas. Não é nem só por causa que o PL fez uma chapa muito boa. É porque eu vejo que os outros partidos não souberam montar uma chapa de uma forma adequada. E foi o que aconteceu com o PL para deputado federal. Ele tinha feito uma boa chapa, só que os demais partidos não conseguiram montar estrategicamente as suas chapas e eles foram perdendo vaga. E à medida que ia perdendo vaga, as vagas iam sobrando para aquele que tinha a chapa mais forte. O PL, com tranquilidade, faz 4 vereadores e ele pode fazer 5, 6 vereadores, dependendo de como for o resultado das outras chapas. Sabendo que aumentou o número de eleitores em Cuiabá e aumentou o quociente partidário também. Então a probabilidade dos demais partidos também não conseguirem bater o quociente aumenta. Isso facilita para os grandes partidos, os partidos que conseguiram montar chapas fortes. E o PL está garantido com isso. Entre esses 4 aí, a gente pode colocar 2 pessoas, Chico 2000 e Samanta ou não? Não sei. Não existe eleição ganha. Isso é importante colocar. Eu falei Chico 2000 porque você no passado teve uma relação meio estremecida ali. Como que está essa relação hoje? Não, a minha relação com o Chico 2000 é uma relação institucional praticamente, né? Natural. Ele é o presidente da Câmara, é vereador do nosso partido e eu e ele temos uma relação assim de parlamentar para parlamentar, de partido político. Eu acredito que ele vai ter o projeto dele, ele vai elaborar a proposta dele e eu vou fazer o meu trabalho também, mas com muito respeito entre todos os candidatos do nosso partido. A gente vai tratar os assuntos assim, não de uma forma coordenada, tá? A gente vai colocando aqui as perguntas de acordo com como elas vão surgindo. Pode ir fazendo. Qual que é o maior acerto e o maior erro de Emanuel Pinheiro? Olha, cara, o maior erro é muitos, então difícil ranquear qual é o maior e qual é o pior. Eu acho que um dos grandes erros do Emanuel foi entregar a prefeitura para os partidos políticos e perder a gestão. Então, assim, eu acho que esse foi o grande erro. Nós estamos falando da segunda ou da primeira gestão? Na primeira estava ruim, na segunda piorou. Então, assim, na primeira, por causa do vídeo do Paletó, ele entregou a prefeitura para salvar o mandato. E na segunda, ele entregou a prefeitura para se manter. Então, assim, isso foi muito ruim. Tanto é que ele não tem mais um relacionamento estável nem entre os vereadores que ele tanto sustentou, porque ele sustentou a maioria desses vereadores, sanguessugas ali que exploravam e etc., mas também fazia parte do problema. E ele também teve um problema de partido. Boa parte dos partidos hoje que estão indo para o lado do Botelho estavam minando a prefeitura quando estava com ele. MDB, que estava com a questão da saúde, o PP, inclusive, do Paulo Araújo, até a época estava com o Emanuel, vários partidos estavam junto com ele ali e passaram o mandato inteiro usando a prefeitura em benefício do grupo político deles, e aí a partir do momento que a expectativa do poder foi se passando e o mandato acabando, eles foram abandonando o barco e entrando num outro barco para tentar se manter no poder dentro desse processo político. E o acerto? Cara, olha, tem coisas que a gente precisa, de certa forma, respeitar.
ter iniciado o contorno leste, que eu questionei, inclusive, de ter pego um empréstimo para isso, é um acerto positivo. Só que a obra está parada. Então, tipo, o acerto foi iniciar uma obra que estava no plano diretor, o erro é não concluir essa obra. E pegou o empréstimo que vai deixar para outro pagar e vai ser um problema isso aí para frente. Ter concluído a HMC, apesar que sob muita pressão nossa, muita pressão, porque ele inaugurou inacabado, mas ter concluído é importante. Então, algumas coisas elas são positivas e ninguém não deixa de fazer alguma coisa ou outra positiva, mas infelizmente o HMC virou um símbolo de corrupção, de desvio de recursos, operações da polícia e uma série de problemas que vieram na saúde. Tem essas questões assim. Quando você fala assim que o próximo pode ser a Abílio. Como que a Abílio vai administrar essa questão fiscal? Então, eu falo próximo nunca no sentido de se colocar como dessa forma, porque eu acredito que respeito o processo eleitoral. Se você é arrogante demais e falar que você já é o próximo, acaba você não respeitando a manifestação do desejo do eleitor. Mas se caso eu vier ser prefeito, com toda certeza nós vamos fazer um reajuste ali na prefeitura, principalmente na questão econômica. A prefeitura, a cada R$100 que arrecada, gasta 105. Não tem como chegar a lugar nenhum gastando mais do que arrecada. E gastos supérfluos. 53 milhões de reais durante 2023 e 2024 foram gastos de softwares, onde teve uma operação da polícia recentemente, constando que foi pago 8 milhões de um contrato de 15 milhões para um software que nunca iniciou o trabalho. Os softwares que são gastos na saúde não apresentam resultado de eficiência com a gestão da saúde. Então, assim, precisa revisitar muito esses contratos, muitos contratos. Contratos que estão em andamento tem que cobrar que funcione. Não é possível que a prefeitura tenha um contrato com a Iambiquara, por exemplo, lá na obra dos 3 poderes e fica essa enrolação para entregar a obra. Um jogando a responsabilidade para o outro, um falando que é de outra culpa. Mas se veio o recurso, tem um contrato, faz o contrato acontecer. Se não tiver, indicia a empresa na justiça. Entra na justiça, denuncia a empresa, para que essa empresa fique proibida de pegar obra em outros lugares enquanto não terminar as obras contratadas no município de Cuiabá. Ou então a empresa desiste das obras no município de Cuiabá para a gente fazer uma licitação para entrar uma empresa séria. Então esse tipo de atitude de gestão, ela faz com que a gente consiga economizar recursos e fazer os recursos serem bem aplicados. Eu até faço um ditado de vez em quando falando, se não roubar dá para fazer mais. E eu não falo necessariamente do Emanuel, eu falo das operações da polícia que já desencadeou mais de 300 milhões de reais em contrato. Então se não tivesse esses escândalos todos, dava para ter feito muito mais. Você critica com uma certa constância o Eduardo Botelho. Sim. Sendo eleito prefeito, você vai tirar as empresas dele da prefeitura? Olha, as empresas do Botelho, se elas executassem o serviço, e eu não falo empresas do Botelho, porque a empresa não é do Eduardo Botelho, a empresa é do Eduardo Rodrigo Botelho, aí em Iambiquara, que é o filho do Eduardo Botelho, deputado. A empresa é do Rômulo Botelho, que é do irmão do deputado Eduardo Botelho. Então não dá para falar as empresas da do família. Botelho, né? Mas as empresas ligadas à família do Botelho, se elas executassem o serviço do qual elas foram contratadas, não era um problema. Agora o problema é o seguinte: a empresa pega a obra para fazer, não entrega. A empresa não terminou as obras, faz de má qualidade. Tem os contratos com o transporte público. Olha o serviço que é o transporte público em Cuiabá. Olha o serviço que é o transporte público em Cuiabá. Olha o serviço que é o tapa-buraco em Cuiabá. Olha o serviço que é a pavimentação asfáltica em Cuiabá. Então, eu tenho sim problemas com essas empresas. E não é só com essas. Eu tenho sim problema com todas as empresas que fazem contratos e ganham licitações na prefeitura, mas não executam o serviço. Porque a gente sabe que para ganhar o contrato na prefeitura é oferecer o menor preço. E aí tem algumas empresas que oferecem o menor preço, mas não faz. E depois sai mais caro do que outra empresa que faria e oferecer um preço um pouquinho maior, mas faria. Por quê? Porque existem empresas malas
que oferecem o menor preço para ganhar o contrato e depois sabem que não vão ter a necessidade ou obrigatoriedade de executar. Isso não pode ser assim. Você vai fazer varredura nesses contratos? Com toda certeza. Na verdade, se as pessoas me escolherem, elas escolheram para fazer a varredura nos contratos. Seria muito ruim eu ganhar a eleição e não fazer a varredura, porque é esperado isso de mim. A população que escolhe o Abílio, ela é uma população que quer que dê um limpa na prefeitura, que faça uma varredura nisso. Eu ainda faço bastante questionamento, eu falo, imagina, se o Botelho ganha a prefeitura, como que ele vai fazer a varredura no contrato do filho dele? Como que ele vai fazer a varredura no contrato do irmão dele? Vai ficar meio difícil, né? Abílio, você já comentando aqui que você faz uma crítica ao Eduardo Botelho, mas o Eduardo Botelho é candidato do governador Mauro Mendes. E você quer o apoio do governador se você for eleito. Como que você vai conseguir separar essa situação? Porque pode ser que uma hora ou outra essa crítica resvale no governo. Na verdade, é assim, o candidato do governador era o Fábio Garcia. Vamos deixar isso bem claro. É quase como se o governador tivesse num casamento arranjado. Tipo, ele é apaixonado pelo Fábio, queria o Fábio para se casar, mas trouxeram o Eduardo e falou que o casamento estava arranjado e ele é o presidente da Assembleia e tem que aceitar, e aí o governador deixou quem ele ama para casar com quem foi imposto pelo próprio sistema. Então, o Botelho, na minha opinião, ele não é o candidato do governador, ele é o candidato do sistema político que quer se manter no poder e quer manter a prefeitura porque é preocupado com um cara, como eles dizem, um cara louco que nem o Abílio vai lá, que entra lá e rompe com os esquemas todos, né? Houve chantagem aí? Cara, você lembra? Eu lembro do Botelho falando que o governador tinha um prazo para resolver, porque se não aceitasse naquele prazo ele ia tomar decisões. Janaína falando que era um grupo, que se o governador não escolhesse o Botelho ia romper o grupo. O cara é o presidente da Assembleia Legislativa e os deputados dando pressão para escolher o Botelho. O Wilson Santos já tinha até marcado data de filiação do Botelho lá no PSD, com festa programada e tudo mais. Você lembra dessas histórias? Sim. Bom, se tudo isso não for uma faca no pescoço para servir de chantagem, eu não sei o que é isso. Então, assim, o presidente da Assembleia, os deputados falando de grupo, de rompimento de grupo e tudo mais, e dando pressão pro Fábio desistir, eu não sei o que é isso. Quem é o sistema? O sistema são os mesmos que administram a Prefeitura de Cuiabá e que por muito tempo administrou o governo do Estado. Né? O sistema ele vem se reestabelecendo. O sistema esteve ali junto com o Silval Barbosa, e depois, quando o Silval saiu do governo, ele se remanejou para eleger Emanuel e colocar Emanuel na prefeitura. Aí ficou se mantendo lá com o Emanuel, e hoje esse sistema se sente ameaçado com uma pré-candidatura do Abílio. A gente sabe que existe, e você pode até comentar já isso, a parte institucional de um relacionamento entre a prefeitura e o governo do estado. Pessoalmente, a sua relação com o governador? É excelente. A minha relação com o governador é uma relação muito boa. Eu participo dos eventos com ele, sou convidado, não vou por... Sou convidado, o chefe de gabinete dele me manda, me chama para participar das reuniões. O próprio Mauro tem uma agenda bem atarefada, todo mundo acompanha. Eu não tenho acompanhado nas atividades do interior, porque a gente está com a pré-candidatura aqui, então eu não consigo ir nas atividades do interior. E o Mauro tá meio corrido, que não tá conseguindo parar para comer um baguncinha, mas na hora que ele conseguir parar para comer um baguncinha, a gente senta e come um baguncinha junto. Mas o importante é que a minha relação com eles é muito saudável. Eu e o Fábio Garcia temos um ótimo relacionamento, eu e o Otaviano Pivetta temos um ótimo relacionamento. Possivelmente, se o projeto fosse outro, talvez a gente estivesse junto no mesmo projeto, só que eu não admito a escolha que foi feita, você está entendendo? Política. A escolha que foi feita política é uma escolha muito cara para o Mauro. Ele se sacrifica demais por essa escolha. Na minha visão, pensa bem, o Jaime está do lado de quem? O Jaime está do lado do Botelho. Também está do lado do Emanuel. Quando teve a intervenção na saúde de Cuiabá, o Botelho foi contra a intervenção, não sei se você se lembra, tinha matérias e tal, ele se posicionando contrário à intervenção na saúde de Cuiabá. Eu nunca vi o Botelho criticando o Emanuel, está criticando agora. Mas durante todos os mandatos de presidente da Assembleia Legislativa, dentro do poder, eu nunca vi ele se posicionando contra o Emanuel.
Sempre que o Botelho, o Emanuel brigava com o Mauro, ele ia buscar a salvaguarda na Assembleia Legislativa junto com o Botelho. Então, essa decisão que o Mauro tomou, eu acho que é uma decisão muito ruim. Politicamente para o Mauro e etc. Talvez ele está preocupado em manter a governabilidade na Assembleia Legislativa, porque os 2 últimos anos de mandato de um governador ou de um prefeito é muito difícil, começa a ter a quebra da expectativa de poder, e isso cria uma série de atritos, e provavelmente vai ter mesmo, não tem jeito. Agora, vai ser caro na frente. Você prefere... A gente está falando aqui de expectativas, né? E aí nós temos uma cidade, Cuiabá, capital, que tem aí previsão de segundo turno. Abílio no segundo turno, prefere quem? Botelho ou Lúdio? Não tem como escolher essas coisas. Não é assim que funciona. Por quê? Porque é o povo que escolhe. É o povo que tem que decidir quem eles querem que vá para o segundo turno. O candidato que fica escolhendo o oponente, quer dizer que se for o outro vai se sentir frustrado porque não foi o que você queria? Não, não é assim. O que vier, a gente está pronto. Abílio, uma coisa que foi falada durante um bom tempo foi a questão da fila do ossinho. E aí? Continua. Qual que é o projeto para isso? Olha, o que é o primeiro passo? Eu acredito que enquanto o dono do açougue ficar doando ossinho, vai ter essa fila, ainda que tenha todos os projetos de assistência social que existir. Até porque o preço não é um ossinho, ele não dá osso, ele dá osso com carne. Sim, é um negócio pejorativo, que, né? O ossinho ficou o termo, mas isso existe há 20 anos. Foi muito explorado politicamente na eleição por causa do Bolsonaro e o Lula querendo fazer esse papel de esquerdista, né? E o Lula comendo caviar e picanha, falando coitado das pessoas que estão sofrendo lá, né? Mas isso foi demagogia do Lula, porque as pessoas continuam lá. O governo pode ir lá, cadastrar todas essas pessoas, colocar todas elas em programas sociais, pode ajudar todos os recursos, enquanto o dono do açougue estiver servindo, e essa fila do ossinho vai continuar. Isso não vai acabar. Agora, o que acontece? O dono do açougue faz isso por uma missão religiosa, espiritual dele. Ele sente que ele quer pagar uma promessa, ele sente que ele quer servir a Deus daquela forma, e ali é a ação social dele, e as pessoas vão. Agora, o que o município e o governo do estado poderiam aproveitar? Começar a cadastrar essas pessoas, ver onde elas moram, ver como que está, conversar com o dono do açougue para poder falar, olha, você não quer fazer uma parceria de ajudar a montar pelo menos uma forma mais digna da distribuição desses alimentos? Porque essa fila lá, de repente a pessoa fica no sol, sofrendo lá, não poderia ter uma forma mais digna dele colaborar dessa forma? E essas coisas. Fazer um ajuste ali, né? Porque imagina, a missão dele é uma missão espiritual, uma missão religiosa. A gente não tem como impedir o cara de fazer isso, é direito dele, pô. Ele quer exercer a fé dele dessa forma, é o direito dele. Abílio, eu vou fazer uma pergunta porque eu não tenho esse levantamento que eu não consegui. Você sabe qual que é a arrecadação de IPTU aqui de Cuiabá? Quase 800 milhões. Não, IPTU não, ISS. 600 e poucos milhões, IPTU estava em torno de 300 milhões e TBI eu acho que 80 e poucos. Mas arrecada 300 ou expectativa de 300 e... Eu tenho esses números assim, mas minha cabeça está em tantas outras coisas que a gente tem esse balanço todo. Tá. E como que vai ser esse trabalho? Porque a gente sabe que há um déficit, né? Sempre há uma situação menor do que se espera, ou seja, há uma projeção de arrecadação, mas isso normalmente não é concretizado, se arrecada menos. Tem um histórico, né? Tem um balanço. Cuiabá, ele tem um aumento de 18% ao ano de receita. Todo ano sobe 18% de receita. Infelizmente, gasta mais do que isso todos os anos. Tá? A receita do município em questão de ISS, que é Imposto de Prestação de Serviço, e até mesmo a questão do IPTU, que é a cobrança territorial, e a questão do ITBI, que é a questão das transações, ela é excelente. Excelente. É uma das cidades com o melhor desempenho. A cada R$1 que Cuiabá arrecada, ela arrecada mais 64 centavos de arrecadação própria. Então, o problema de Cuiabá não é a arrecadação. A receita é boa. O problema é a despesa, a aplicação desses recursos. Entendi. A candidata, você já está sabendo disso, né?
pré-candidata à prefeitura de Várzea Grande, comentou uma declaração sua sobre a questão do aborto. Pode falar. Ela falou que foi uma fala equivocada sua. Qual? Sobre a questão de ter o aborto para curtir. Ah, não. Quando eu estava... Não é que ela está só equivocada, ela está descontextualizada. Nós temos um estudo que apresenta o seguinte: em 2023 subiu 71% do caso de abortos no Brasil. 71% subiu em 2023. Desses 71%, a maioria não está relacionada ao caso de estupro. Maioria. Sabia? Ah, mas nós estamos falando do aborto legal. Aborto legal é nessas 3 circunstâncias: no estupro, na questão do risco de gravidez e a anencefalia, certo? Mas nós também estamos falando do número crescente de aborto no Brasil de pessoas que não estão relacionadas a esses 3 casos do aborto legal. Entendi. Você está entendendo? A estas pessoas, algumas dessas pessoas eu tinha feito essa fala porque trata-se de depoimento de algumas dessas pessoas. Algumas dessas pessoas falam: meu corpo, minhas regras, e quer tomar como se fosse direito da pessoa de matar a vida de uma criança porque o corpo dela é uma regra dela. Não é assim. Acima de 5 meses de gestação, o seu corpo é o seu corpo e o corpo da criança é o corpo da criança. Ela já não depende mais nem do seu corpo para isso. Isso daí não sou eu que estou falando. É o Conselho Federal de Medicina, é a Organização Mundial de Saúde, é a portaria do Ministério da Saúde. Está dizendo o seguinte: a partir de 5 meses de gestação, a criança já tem possibilidade de viver. E nós estamos ainda, só para você ter noção, começou a semana da doação, né? Semana de incentivo à doação. Você poderia ajudar a gente a comunicar às pessoas que nessa semana, olha, você está pensando em fazer um aborto a partir de 5 meses de gestação, não faça isso. Porque não é aborto a partir de 5 meses. A partir de 5 meses já é assassinato. É uma injeção letal no coraçãozinho da criança que vai causar um infarto, e esse infarto vai matar a criança no útero, e depois ela, para sair dali, vai ter que fazer uma cesárea. Então, se vai ter que fazer uma cesárea para tirar a criança, tira a criança com vida. Aproveita a semana da doação como uma forma de te inspirar e doa essa criança para outras pessoas, que existem inúmeras famílias no nosso país que gostaria de cuidar com todo o carinho. Não é a forma que a criança foi concebida que vai dizer a forma que ela vai viver. Esse negócio do Lula chamar crianças ou bebês de monstros, isso é inadmissível. São crianças. O futuro delas vai estar na mão das pessoas que vão cuidar dela, vai criar delas, e Deus também vai guiar essas crianças. Então, assim, a fala ela foi descontextualizada. Eu estava falando de um determinado caso. Nós não estávamos naquele momento discutindo. Generalizou, né? Em nenhum momento naquela discussão a gente estava falando da questão do estupro. Porque a lei em si, ela não pega muito nessa questão. A lei em si, ela pega em todos os outros casos. Porque a questão do estupro, já existe legislação própria para isso, já existe uma proteção à vítima a isso. Agora, claro, passando de 5 meses de gestação, aí é outra situação. Mas até os 5 meses de gestação já existe legislação própria. Nós não estávamos falando de criança, porque existe o Estatuto da Criança e Adolescente. Nós não estávamos falando do estuprador, porque a própria esquerda não quis aprovar leis e projetos que aumentassem a pena para o estuprador. E tem projeto do Eduardo Bolsonaro, tem projeto do Sócio, tem projeto do Bolsonaro que queria castração química. Então, assim, o que a gente percebeu é que eles construíram uma narrativa para continuar aprovando o aborto, porque o Brasil já tem aborto. O aborto no Brasil, ele já existe. Qualquer pessoa pode ir numa clínica, ou num consultório, no caso tem que ser consultório público, e falar que foi estuprada 4, 5 meses atrás. Pode falar isso. E o médico vai chamar um outro médico e ele vai realizar o procedimento e depois ele vai informar o delegado com o boletim de ocorrência. Não tem obrigatoriedade de trazer o boletim de ocorrência antes de cometer o ato. Então, assim, é um genocídio de um número gigantesco de crianças que estão morrendo no nosso país. E com 71% de aumento, a gente se preocupa. Abelio, como que é lidar com esse tipo de situação? Porque, assim, essa fala foi tirada de um contexto que não traz ali necessariamente uma informação específica daquilo que você falava numa campanha
Mas é sempre assim. É sempre assim. A campanha, ela é destruição de moral muitas das vezes. Ela vem para cima da gente, não consegue nos derrotar em argumentos, não consegue nos derrotar na nossa vida pessoal, porque não consegue trazer nada que me coloque como corrupto ou como envolvido em algum escândalo, ou que eu tenha algum parente que seja dono de empreiteira, ou algum parente que seja dono do transporte público. E como não consegue desconstruir a gente moralmente dessa forma, eles pegam falas e descontextualizam e criam até narrativas em cima disso. Teve um assessor aí da própria presidência da Assembleia Legislativa que estava espalhando uns videozinhos de fake news sobre esse assunto. A gente entrou na justiça, a justiça nos deu parecer favorável, ele tem que pagar a publicação e não pode fazer isso novamente. Mas e quantos outros estão fazendo isso? Quantos outros assessores da Assembleia Legislativa estão fazendo esse trabalho de calúnias, de calúnia e difamação? A máquina está sendo usada para destruir a reputação nossa e querer mostrar para a população que a gente tivesse culpa de alguma coisa nesse sentido. É lamentável o uso desses espaços públicos para poder fazer esse tipo de destruição moral. Voltando só lá no início da entrevista, a questão da Câmara de Vereadores. Você foi vereador e você tem uma visão sobre a gestão de Emanuel, que entregou praticamente a gestão, na sua opinião, a partidos políticos, né? E parte desses vereadores que ele sustenta não fizeram uma defesa que ele deveria ter ali por conta disso. Qual que é a relação que o Abílio vai ter com a Câmara, caso eleito? Olha, a relação com a Câmara, ela tem que ser o mais institucional possível. Querem fiscalizar? Fiscalize. Quer denunciar? Denuncie. Quer legislar? Legisle. Tudo que for constitucional, tudo que for dentro do direito deles, legislem. Quer indicar soluções para os problemas da cidade? Indique, nós queremos solucionar os problemas da cidade. Quer propina? Aí já não é comigo. Quer esquema? Aí já não é comigo. Quer fazer alguma coisa de errado? Aí vai ter que procurar outro, porque aí não é comigo. Agora, quer fazer o papel de um vereador, legislar, fiscalizar e auxiliar o Poder Executivo a buscar soluções para a população, aí vai estar tendo a melhor relação possível. Você vai mudar esse formato de fiscalização? Eu falo porque quando você era vereador havia uma situação de que você tinha que comunicar o local, que ia passar por uma fiscalização para saber. Claro que o vereador tem que fiscalizar, ele tem que ter o poder de fiscalizar. E o prefeito que não tem compromisso com o erro, o prefeito que não tem compromisso com o esquema nem nada, ele vai deixar o vereador fiscalizar. Porque ele... Imagina o seguinte, alguém até me perguntou esses dias, imagina você ter um Abílio lá na Câmara, né? Eu torço para que tenha 10 Abílios na Câmara, porque imagina o seguinte, eu tenho alguém fazendo alguma coisa de errada dentro de uma secretaria, o vereador vai lá e denuncia. Vereador, obrigado pela denúncia, vamos tomar todas as providências. Aquela pessoa que está fazendo errado, abre um processo administrativo contra ela, se ela for cargo de livre nomeação, apura se essa pessoa é responsável sobre isso, exonera ela, afasta ela. Então assim, fazendo dessa forma, quem está fazendo as coisas erradas vai pensar duas vezes, vai falar, opa, não tem proteção do prefeito. Porque se você está desviando recurso, o prefeito já te manda embora e ainda abre um processo administrativo contra você, o segundo que estiver pensando em fazer isso, ele já fala, se eu fizer, vai me pegar e vão me mandar embora. E vão abrir um processo administrativo contra o cara. Então, o vereador que fiscaliza, e não um vereador que puxa saco, não um vereador que enfia a faca no pescoço, mas o vereador que fiscaliza, ele é um grande colaborador do prefeito que quer uma cidade mais honesta, mais justa. Abílio, só para encerrar, aí eu vou perguntar se tem algo que eu não perguntei, aí você fica à vontade. Águas Cuiabá. Olha, a Águas Cuiabá, ela precisa cumprir o que preza o contrato dela. Se ela não cumprir, encerra. Se ela não cumprir, encerra. Ser bem claro. Por quê? Ela tem um contrato que determina a qualidade do asfalto que ela tem que recuperar quando ela rasga. Não é o que acontece. Ela é responsável por boa parte dos buracos, ela é responsável por rasgar a cidade em diversos lugares, e se ela não cumprir o contrato, encerra. Tem tolerância a isso ou não? A tolerância que o Ministério Público der. Porque ela não cumpriu, manda para o Ministério Público, ele dá o parecer, se ele concordar em acabar o contrato, acaba o contrato. Essa é a tolerância. Águas Cuiabá tem tolerância para cobrar do cidadão? Qual é a tolerância que ela tem para cobrar do cidadão? Vamos dar a mesma tolerância para ela. Se ela dá 2 meses de fatura de tolerância, nós damos 2 meses de fatura para ela. Se ela não cumprir,
ela vai ser responsável do mesmo jeito, porque ela não corta a água do cidadão, independente se o cidadão é bom, se é ruim e tudo mais. Ela não cobra 90% do esgoto, onde ela diz que já tem passado o tratamento de esgoto, nós vamos cobrar o tratamento de esgoto. Você está cobrando 90% para tratar o esgoto. O esgoto está conectado na rede de esgoto? Não. Então nós vamos notificar e pedir, ou você faz a conexão ou você cobra a conexão. Porque você não está tratando o esgoto. Não. Não é verdade? Está cobrando 90% da água consumida é cobrado na taxa de esgoto. Porque ela passou o cano da coleta de esgoto, mas ela não conectou o esgoto. E nem se preocupar em conectar, ela não teve. Então o esgoto continua indo para um lugar indevido. Ou está indo na fossa séptica, que ainda não está fazendo o tratamento adequado ali no sentido de se a fossa estiver cheia ou alguma coisa nesse sentido. Ou ela está sendo descarregada na rede de água pluvial, ou no córrego, ou em algum lugar irregular. E ela está tratando? Não, mas está cobrando 90% por um esgoto que ela não está tratando. Então ela está tendo lucro. Numa boa parte da cidade, ela só passou um cano do esgoto no meio da pista, rasgou a pista, fez o cano de esgoto, mas não está tratando. Então, ela vai ter que cobrar pelo que ela faz, e não porque ela diz que está fazendo. Então, se ela não se regularizar, dá um fim nela. Abelio, fica à vontade aí. Olha, eu gostaria de dizer algumas questões que eu até disse hoje. Estou preocupado com uma questão da mobilidade urbana. Hoje a gente recebeu umas informações e a gente foi apurar para saber se era verdade e identificamos que o BRT, esse veículo que está sendo instalado, que foi substituição do VLT, o VLT já foi vendido para outro estado, mas o BRT, ele está inclusive publicado no site da Sinfra, que vai ser repassado para os responsáveis da concessão do transporte público hoje. Então, o BRT, que é construído pelo governo do estado com dinheiro do povo, comprado os veículos com o governo do estado com dinheiro do povo, vai depois de pronto repassar para a concessionária que cuida do transporte público hoje, que é a CMT, que é a concessionária intermunicipal. Lembrando que o BRT começa em Várzea Grande e termina em Cuiabá. Essa concessionária está no nome do Rômulo Botelho, irmão do deputado Botelho. Pô, fica muito ruim isso. O governador tem que fazer a licitação do transporte do BRT, para que tenha uma concorrência, para que venha uma empresa apresentar e prestar um serviço adequado. Porque imagina, o governador é o presidente da União Brasil, o governador do estado. O Botelho, o presidente da Assembleia, do mesmo partido do governador. O governador vendeu o VLT, está construindo o BRT e vai passar por mão do presidente da Assembleia? Pô, não fica bom. Não fica certo isso. A população não vai engolir isso. Então eu quero pedir ao governador Mauro Mendes, faça a licitação para a gestão do BRT. A gestão, a administração do BRT não pode ser oferecida essa concessão para a CMT Cuiabá Várzea Grande. Isso não pode continuar desse jeito. Esse monopólio do transporte público não pode continuar desse jeito. Isso é ruim. Até porque boa parte dos recursos é o povo que está pagando. É o dinheiro do povo. Se fosse o caso dessa empresa, dela ir lá e fazer a obra, dela ir lá comprar o ônibus e falar que ela tem o direito de administrar porque ela foi investir numa participação pública privada, até seria alguma coisa diferente, mas não é. É o governo do estado que está pagando a obra, é o governo do estado que vai comprar os veículos, é o governo do estado que vai entregar de mão beijada para o irmão do Botelho administrar. Não fica bom. Então eu peço ao governador que repense sobre esse assunto. Outra questão que eu gostaria de falar é uma proposta nossa. Nós queremos requalificar as áreas públicas do nosso município. Nós queremos que a prefeitura retome os mini-estádios. Temos que tirar das facções criminosas, não dá para deixar desse jeito. O povo tem que ter o direito de usar esse espaço público, sem preocupação se o filho dele vai entrar nas drogas, se não vai entrar nas drogas, sem a preocupação se o filho vai voltar para casa ou não vai voltar para casa. Nós precisamos reconquistar, resgatar a nossa cidade. Outra proposta que eu gostaria de apresentar, nós queremos criar a Guarda Municipal e manter o contrato de parceria com a Polícia Militar. A Guarda Municipal vai nos ajudar muito a cuidar, por exemplo, do Morro da Luz, do Centro Histórico, dos subcentros, do Porto, em vários lugares que são áreas de vulnerabilidade. Essa Guarda Municipal ela vai ajudar a trazer segurança para lugares que muitas vezes foi abandonado pelo município. E nesse caso aí, qual que é a perspectiva de efetivo?
Aí nós vamos dimensionar de acordo com os profissionais que vão fazer a qualificação dessa pessoa. E o recurso sai de onde? Rapaz, sabe quanto que teve de escândalo de corrupção nas 20 operações da polícia? Mais de 300 milhões de reais. Mais de 300 milhões de reais está envolvido as 20 operações da polícia em Cuiabá. O que dava para fazer? Pô, dava para ter feito as nossas 10 mil casas que a gente quer construir. O recurso não é o problema. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? A gente quer construir 10 mil casas em Cuiabá. Com esse recurso, dava para construir. Sabe quanto que a prefeitura já comprou de grama? 390 mil metros quadrados de grama. É inadmissível você ir no mini estádio e ver ele na terra. Não tem como. É 390 mil metros quadrados de grama. Cadê essa grama? Então, se o dinheiro não for desviado, se os recursos for bem aplicado, dá para resolver. Tá? Nós temos 53 milhões de reais gastos com software, tecnologia. E aí tem aquela operação mostrando que foi contratada uma empresa que não prestou o serviço e estava pago. E não dava para ter feito o concurso público para a Guarda Municipal? Não dava para contratar o pessoal para cuidar do Morro da Luz, ajudar a cuidar do Centro Histórico? A prefeitura gasta 600 marmitas por dia para a população de rua. Ela dá 600 marmitas por dia. Vai ver quanto que ela gasta no programa de combate às drogas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Uhum. Se o recurso for no lugar certo, dá para fazer. O que a gente quer é que o bom uso expulse o mau uso. Que o combate à corrupção faça sobrar recursos para que a gente possa investir na nossa cidade. A nossa cidade é uma das cidades que mais tem recurso público no país. É uma das que mais tem recurso público no país. No estado de Mato Grosso é a cidade mais rica do estado de Mato Grosso. É 4,5 bilhões de orçamento. Não é possível que a gente aceite essa situação do jeito que está.